Damos as boas-vindas a você que decidiu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos a série sobre o livro de Isaías e, nesta oportunidade, leremos vários capítulos ou versículos de diversos capítulos, mas, em especial, leremos sobre o capítulo 53. Por isso, é importante você ter em mãos a sua Bíblia para poder, junto comigo, acompanhar a leitura desses versículos. Importante também orarmos ao Eterno para que Ele dirija o nosso estudo. Deus eterno, nós te pedimos que tu estejas conosco no estudo da tua palavra, que tu nos ajudes a entendê-la, Senhor, e aplicá-la em nossa vida. Pedimos pela vida de cada pessoa que nos acompanha nesse estudo. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém. Nessa parte introdutória do nosso estudo, nós vemos 3 perguntas, porque o nosso tema é sobre Messias. E quando nós falamos em Messias, aparecem 3 perguntas iniciais, que são essas que eu coloquei aqui no nosso roteiro. A primeira pergunta é quando surge mais fortemente a esperança de um Messias Salvador. Vamos desenvolver um pouco sobre isso. Então, para essa primeira pergunta, podemos nos referir ao Antigo Testamento, porque ao examinarmos esta parte da Bíblia, o Antigo Testamento, nós vamos encontrar várias passagens que falam sobre a esperança do Messias Salvador, que viria libertar o povo de Israel. Nesse estudo, nós veremos, como eu mencionei, algumas dessas passagens. Logo mais à frente, vamos nos deter na parte de Isaías 53, mas vamos observar que o pano de fundo que Isaías possuía quando ele escreveu essa profecia era um pano de fundo político um pouco complicado. Os assírios estavam predominando sobre o reino do norte, sobre Israel, haviam até em determinada data conquistado a cidade de Samaria, que era a capital desse reino de Israel, e havia ainda o potencial domínio dos babilônicos sobre o reino do sul, sobre o reino de Judá, que culminaria com a destruição de Jerusalém no ano 606, com a destruição do templo e culminaria levar os judeus cativos para a Babilônia, onde ficariam exilados por 70 anos. Ao longo dessa história turbulenta do povo de Israel, dos israelitas, eles acabaram criando uma expectativa que haveria de vir um Messias. E vamos entender o que significa essa expectativa. Esse Messias, além de rei, além de providenciar a direção do povo como um todo, ele seria também um restaurador, seria também um profeta, seria também um juiz, ele seria um libertador político. Essa era a expectativa inicial que todos os habitantes de Judá e de Israel também, enquanto existia, era essa expectativa que eles possuíam. A esperança do Messias era que ele viesse apenas para Israel? Essa é a segunda pergunta que nós temos. Seria um Messias exclusivo para o povo de Deus? Para responder essa pergunta, nós, ao examinarmos a palavra de Deus, nós vamos encontrar que a palavra, afirma em mais de um lugar que o Messias viria para todos os povos e não apenas em um determinado tempo, mas povos de todos os tempos. Então, essa é uma realidade bíblica que nós encontramos sobre o Messias. Esse Messias, ele nasceria, cresceria e, pelo seu sofrimento, ele estabeleceria um caminho de salvação para todos aqueles que viessem a crer neste Messias. Como um cordeiro que era sacrificado nos rituais do Antigo Testamento, esse Messias agora seria um cordeiro de Deus que, com um único e suficiente sacrifício, haveria de tirar o pecado de todos aqueles que nele crescem. Terceira pergunta que nós encontramos nessa primeira abertura: por que Israel não reconheceu Jesus de Nazaré como o Messias? Sabemos que até hoje o povo judeu ainda espera um Messias, porque eles não aceitam que Jesus de Nazaré foi o Messias, foi a realização dessa expectativa messiânica. Uma possível explicação pela qual os israelitas não aceitam Jesus de Nazaré como o Messias é que possivelmente eles sempre tiveram uma visão extremamente étnica e política desse Messias. A forte tradição, os rituais, que são mais facilmente visíveis e tangíveis, levou ou ajuda a explicar por que eles não puderam ou não quiseram reconhecer Jesus de Nazaré
como o Messias, como o cumprimento da profecia do Messias. Um outro ponto a ser considerado, que tem relação com isso, é que Israel, pelo fato dos judeus não reconhecerem Jesus como o Messias, é que quando Jesus esteve aqui entre nós, ele estabeleceu uma série de princípios para o seu reino. E esses princípios foram princípios que contrastaram em termos de valores com os princípios e com os valores do reinado e da sociedade da época. E até hoje, esses princípios de Jesus continuam sendo contrastados. São princípios que se opõem, são até invertidos em relação à cultura da nossa sociedade em geral. E eu cito alguns deles aqui para nossa reflexão. Jesus, por exemplo, mostrava que os fracos são fortes, os pobres são ricos, os perseguidos são heróis, os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem. Observem que sempre há um extremo, um contraste entre o que é valioso na nossa sociedade e o que é valioso dentro do reino de Deus. Ele também dizia: quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado, os últimos serão os primeiros. Tentar salvar a própria vida é perdê-la, é outro princípio do reino de Deus que Jesus se colocou e que se contrapõe aos princípios, muitas vezes, à cultura e aos valores, muitas vezes, do reino do mundo. Muitos valem pouco, a menor oferta é a maior oferta diante, de Deus. Então nós temos uma série de contrastes, e esses contrastes certamente contribuem para o não entendimento do papel do Messias. E o interessante é que a maior manifestação desse contraste, a maior manifestação desse valor invertido é o fato do Messias ter se deixado crucificar. Isso é uma coisa difícil de entender, quase que uma loucura, usando a palavra em alguns textos bíblicos, que as coisas de Deus são como loucura para os homens. Aí nós encontramos esse questionamento: como que o Messias, o rei ungido, poderia ter sido crucificado, poderia ter sido humilhado, poderia ter sido crucificado? É algo muito difícil de ser compreendido. Aos judeus da época e da atualidade e às pessoas de um modo geral, às vezes falta uma visão mais simbólica do que seria um Israel espiritual e do que seria a libertação, e nesse caso, neste contexto, nessa amplitude maior que nós consideramos, é uma libertação dos pecados e não apenas uma libertação política. Contudo, vale nós observarmos que, apesar do povo da época não ter essa percepção mais ampla do papel do Messias, os grandes profetas, entre os quais Isaías, Jeremias e outros, eles possuíam esta visão. E coube a eles, então, como parte do ministério que cada um possuía, promulgar essas verdades, anunciar essas verdades, colocar essas profecias diante do povo para que eles tivessem o entendimento de quem seria e de que papel teria esse Messias efetivamente. No próximo quadro, nós nos aprofundamos um pouquinho mais para entender a ideia do conceito do Messias, quando nós examinamos a expectativa messiânica dos judeus que voltaram da Babilônia. Nós já mencionamos que eles foram levados cativos pelos babilônicos. Anos depois, a Babilônia vai ter a sua decadência como império mundial, como poder mundial, e em seu lugar nós vamos encontrar os persas. E sobre o domínio dos persas, é o que nós abordamos no estudo anterior, nós vamos verificar que o rei Dario, que era o rei persa, vai permitir com que os judeus voltem para a sua terra, reconstruam o seu templo que havia sido destruído, reconstruam a sua cidade. Então, quando o templo foi destruído e Judá foi exilado, o conceito de Messias começa a mudar mais um pouco, porque eles, exilados na Babilônia, os judeus, passaram a procurar um novo rei, a sonhar com um novo rei, a imaginar, a expectativa deles era de um novo rei que poderia em algum momento retornar, aparecer, surgir e restaurar e dar à nação a sua antiga glória que ela possuía. A dúvida que eles tinham era quando que esse Messias viria. No final do exílio, quando o povo volta e começa a reconstruir o templo, reconstruir a cidade, eles pensavam que o Messias estaria aparecendo, estaria surgindo quando o templo fosse reconstruído.
Os judeus passaram então a ter essa forte expectativa. Acontece que, sobre a liderança de Zorobabel, era um líder da época, o templo foi reconstruído, mas Zorobabel não era o Messias. Como ele não era o Messias, houve uma grande decepção e uma desesperança em relação a esse evento, a esse fato, essa possibilidade do Messias se tornar realidade. Os judeus passaram então a esperar um novo rei que restaurasse a antiga glória de Judá, mas isso, como nenhum ser humano, nenhum rei humano havia sido bem sucedido até aquela data, com o tempo eles passaram assim, continuar acreditando no Messias libertador, mas alguém que viria num tempo futuro, e não naquele tempo da história em que eles estavam vivendo. Então, essa expectativa messiânica, ela foi aos poucos sendo colocada para um futuro mais adiante. E quando eles pensavam neste rei, neste Messias, o que eles pensavam é que o rei ideal seria aquele que viria da linhagem de Davi. Por quê? Porque Davi havia sido um rei muito querido, um rei, talvez os melhores, um dos maiores reis que Israel teve, e eles então projetavam no Messias essa possibilidade de ser um segundo Davi. Este novo Davi governaria então com justiça o povo, faria a restauração do povo. Essa era a expectativa que havia. Eu trouxe aqui para nós lermos, antes de lermos exatamente o texto de Isaías, eu trouxe aqui um outro texto, que é um texto de Jeremias. Jeremias era um outro profeta contemporâneo de Isaías, e ele nos diz, melhor dizendo, Ezequiel, Jeremias também, mas Ezequiel, nós vamos ler em Ezequiel 37, no verso 24 a 25, olha só como que Ezequiel projeta a imagem, a expectativa que o povo tinha sobre o Messias. Então, o profeta Ezequiel, no capítulo 37, no verso 24 e 25, nós lemos o seguinte: o meu servo Davi, olha só que interessante, reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Observe que Ezequiel já vivia num tempo posterior ao rei Davi. Ele está falando aqui de um rei Davi, mas de um outro rei Davi. Ele está falando do Messias, de alguém que viria no futuro. Então ele diz: o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, na terra, eles, os seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles, para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Então, observe aqui a projeção que está sendo feita, Davi sendo usado aqui como uma metáfora, como um símbolo do Messias que haveria de vir, de acordo com o coração de Deus, dentro daquela expectativa do Messias. O povo entendeu, então, que a promessa do Messias seria cumprida mais adiante, não seria alguma coisa imediata. A promessa sofreu gradualmente um ajuste. O que seria essa expectativa messiânica? Ao longo do tempo ela vai se ajustando, e nós vamos ver que a grande dúvida que havia era quem seria o Messias e quando ele viria. Então é como se nós tivéssemos um quebra-cabeça com várias peças sendo montadas. Essas peças vão sendo ajustadas progressivamente, e no final das contas vai faltar uma peça. Essa peça vai completar o quebra-cabeça, e nós cristãos entendemos que essa última peça que faltava para compor o quebra-cabeça é a vinda de Jesus de Nazaré como o Messias. Então essa peça, esse quebra-cabeça, essa última peça do quebra-cabeça é Jesus, é o que os cristãos acreditam. No próximo quadro, uma pergunta a mais que nos surge é por que Jesus nasceu em Belém da Judéia? Há algum significado nisso? Ele não poderia ter nascido em qualquer outra cidade, mas por que exatamente Belém da Judéia? Aliás, esse é um item que havia sido profetizado, que o Messias haveria de nascer em Belém. A esperança de um Messias começou, aprendemos, mas ela começou a se fortalecer após a divisão do reino. Salomão era o rei de todo o reino de Israel. Com a sua morte,
e com a sua dificuldade de ter uma boa família ajustada, o reino se dividiu em Reino do Norte, que já aprendemos sobre isso, Israel, e o Reino do Sul, Judá. Então, a partir desta divisão, a expectativa messiânica era que o novo rei que viesse um dia, aquele rei, o segundo Davi, reunificasse todo o povo de Israel. Então, essa procura de um rei bom acontece especialmente porque os reis que assumiram tanto Israel quanto Judá, de um modo geral, não foram reis bons. Tivemos alguns reis tementes a Deus, mas a maioria deles foram reis que não andaram nos caminhos do Senhor. O povo passou, então, a esperar a vinda de um novo Davi, né? Um novo rei, como nós mencionamos. E essa expectativa do novo rei era um rei que efetivamente seria um libertador político e que pudesse reinar com a mesma capacidade, com a mesma característica do rei Davi, e que tivesse as qualidades de um rei justo, conforme descrito, por exemplo, no Salmo 72. É um salmo que descreve o caráter de um rei ideal que eles gostariam de ter. Deus, então, nesse cenário, né, neste cumprimento de profecias, Deus vai se voltar a Belém. Deus, então, se volta a Belém, como ele fez nos dias de Davi. Então, Deus vai providenciar que um menino nasça em Belém, um menino que era da linhagem de Davi. Davi também nasceu em Belém. Então, esse menino vai nascer em Belém. Essa é a profecia que Isaías está fazendo 700 anos antes de acontecer efetivamente o nascimento de Jesus. Então, o papel de Belém ele é interessante porque ele complementa, ele fecha a profecia de uma maneira muito, muito correta. Podemos dizer, então, que essa peça que estava faltando no quebra-cabeça, ela é fechada, ela é encaixada, resolvida quando o Messias nasce em Belém, o que efetivamente aconteceu no caso de Jesus. Jesus nasceu em Belém da Judéia, o mesmo lugar do nascimento de Davi. Então, Jesus cumpre a promessa da vinda do esperado, da vinda do Messias, do ungido, do libertador, do prometido de Israel. Isso é o que nós cristãos entendemos ter acontecido. No próximo quadro, nós examinamos como que Isaías vê o Messias em suas diversas profecias. O profeta aponta para em várias passagens, ele aponta para o mesmo evento, o surgimento, a vinda de um Messias. Não apenas numa passagem, mas em diversas passagens nós vamos encontrar Isaías apontando as ações do Messias, a sua história, a sua missão e a sua universalidade. E o que nos chama a atenção nessas profecias de Isaías, e nós vamos ler algumas delas, são duas coisas. A primeira coisa é que essas profecias, como mencionamos, elas foram escritas 700 anos antes de acontecerem efetivamente. E a segunda coisa que nós podemos relatar é que as profecias são muito precisas. Elas identificam certos detalhes que nos deixam empolgados quando nós lemos as profecias e comparamos com o que efetivamente aconteceu quando Jesus esteve aqui. Então, nós vamos ver algumas referências iniciais, não vamos ler todas as passagens, porque são muitas, e isso nos tomaria muito tempo, mas nós vamos ler aqui algumas passagens, vamos mencionar algumas passagens e ler outras que eu vou sinalizar para vocês. Nós começamos, então, com Isaías 7,14. Eu anotei aqui nesse quadro, no nosso roteiro, para você depois, individualmente, você tendo um tempo durante os próximos dias, você examinar, usando a sua Bíblia, você examinar essas passagens para conferir. Então, elas estão identificadas aqui com os assuntos. Isaías 7,14, por exemplo, diz que o Messias nasceria de uma virgem. Isaías 43 diz que ele seria precedido por João Batista. Não identifica o nome João Batista, mas diz que um profeta como João Batista haveria de preceder a chegada do Messias. Isaías 11:2 fala que ele seria ungido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Isaías 42:2 fala sobre sua humildade, fala que ela seria uma característica marcante em sua vida, seria a humildade. Isaías 8,14 fala que ele seria uma pedra de escândalo para os judeus, o que efetivamente foi. Nós, quando estudamos sobre a vida de Jesus, nós vimos quantos conflitos,
quantos embates ocorreram entre Jesus e os religiosos da época, porque Jesus era visto como uma pedra de tropeço para eles, uma pedra de escândalo. Isaías 53, 4, de 4 a 6, que vamos ler daqui a pouco, ele menciona que o Messias sofreria em lugar dos outros. E ainda nós temos essas listas de passagens que estão aqui na parte final do roteiro, mas nós podemos já passar para o próximo quadro, porque o próximo quadro mostra exatamente o detalhamento dessas passagens. Então, mais passagens aí sobre o Messias, encontradas no livro de Isaías. Isaías 52, 14 fala sobre sua aparência. Nós vamos ver que essa aparência, em 52, 14, fala que ele estava desfigurado. E a passagem de 53, 2, que vamos ler daqui a pouco, que ele não tinha aparência e nem formosura. Aí alguém diz assim, puxa, mas será que Jesus era feio, que afastava as pessoas? Eu ouso dizer que não era feio, não afastava as pessoas. A palavra diz que ele não tinha formosura, mas que fosse uma aparência que afastava as pessoas, nós não podemos concluir nada afirmativo nesse aspecto. Até porque nós temos o testemunho das crianças. Jesus atraía as crianças gostavam de estar com Jesus. Se fosse alguém com uma feição muito feia, as crianças não iriam ficar com ele, não desejariam estar perto de Jesus. No entanto, encontramos diversas passagens em que Jesus atrai as crianças gostavam dele. E a explicação que nós podemos ter para essa expressão de que ele estava desfigurado, é possível que a profecia se identifique com os momentos em que Jesus estava na cruz, o processo de crucificação, que foi um processo esmagador, o seu semblante, o seu corpo estava desfigurado, estava esmagado pelo sofrimento. Então, tudo indica o melhor entendimento para essa questão, né, da sua aparência. Mas seguindo, Isaías 56 diz que ele seria cuspido e flagelado, o que efetivamente aconteceu no caso de Jesus. Isaías 53, 9, que ele seria sepultado com o rico. Mais adiante comentaremos sobre essa questão quando lermos a passagem especificamente. Isaías 28, 16, que ele seria a pedra principal, a pedra da igreja que viria a ser desenvolvida após a vinda de Jesus. Essa igreja, formada por todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador, seria o novo Israel espiritual. Quando nós encontramos essa expressão, ou utilizamos essa expressão de Israel espiritual, não apenas se restringir ao Israel étnico, que teve a sua missão, tem o seu papel, não estamos discutindo essa questão, mas nós estamos ampliando o conceito de Israel. O conceito de Israel é ampliado para um Israel espiritual formado por todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador, e a igreja é uma manifestação, é um apanhado, é um ajuntamento desses crentes em Jesus, cuja pedra fundamental é o próprio Jesus, como nós estudamos lá atrás, quando estudamos algumas lições sobre a vida de Jesus. Isaías 11, 10 e 42, 1, nós vemos que o Messias viria também para a conversão dos gentios, mostrando que ele veio para todos os povos. Ele veio não apenas para os judeus étnicos, mas veio também para todos os povos. Isaías 9, 7 também nos diz que seu reino seria para sempre. E aí, em Isaías 53, nós vamos ler e verificar que Isaías nos oferece uma visão de um Messias, mas de um Messias que seria também um servo sofredor. Ele carregaria sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. E exatamente isso que iria permitir que ele fosse o nosso Salvador. No próximo quadro, nós vamos ver algo mais sobre essa expectativa ou essa perspectiva de um rei que seria um servo sofredor. O Messias seria um rei vitorioso ou um servo sofredor? Isso que nós tentaremos responder ao lermos esse trecho de Isaías no capítulo 53. Mas antes de ler, vale nós observarmos que, de uma maneira geral, não é natural que as pessoas vejam benefício no sofrimento. Ao invés disso, todos nós consideramos que o sofrimento é uma coisa que deve ser evitada, às vezes é uma tragédia, ninguém busca o sofrimento. Contudo, o cristão que examina a Bíblia,
ele vai verificar que a palavra de Deus apresenta uma visão diferente sobre a questão do sofredor e sobre a questão do sofrimento. Interessante é que no caso de Jesus, respondendo à pergunta desse quadro, ele foi vitorioso e, ao mesmo tempo, ele foi um servo sofredor. Essa dialética, essa ocorrência de duas coisas aparentemente contrastantes ao mesmo tempo, ela é uma referência para nós hoje como cristãos, e nós vamos ver como que isso funciona. Sabemos então que sofrimento não é nada popular, mas é alguma coisa que nós buscamos até evitar, né? Não temos nenhuma satisfação em termos sofrimento, e na realidade ninguém gosta disso e sempre estaremos prontos a buscar nos livrar de qualquer sofrimento. No entanto, aprendemos na Bíblia que o sofrimento faz parte da vida cristã. Jesus nos dizia: neste mundo tereis aflições. Os propósitos das aflições, os propósitos do sofrimento são diversos, nem sempre são fáceis ou são possíveis de nós compreendermos, de nós entendermos esse mecanismo que eventualmente ocorre na vida do crente. Nós aprendemos que as causas do sofrimento são muitas, é difícil, como eu mencionei, nós sabermos o que significa. Às vezes, pode ser que o sofrimento seja até uma forma de crescimento da nossa experiência de vida, crescimento da nossa fé, tem várias possibilidades. O fato é que nós sabemos que o sofrimento pode vir de várias origens, pode vir oriundo de uma separação familiar, de uma perseguição, pode ser causado pela calúnia, pelas invejas, pelos julgamentos, pelas provações, pelas enfermidades do corpo, enfermidades da mente, enfermidades do espírito. São todas essas causas para sofrimentos que nós venhamos a ter na nossa vida. Isaías 53 trata, portanto, o Messias de Israel como um servo sofredor. E por que o Messias é apresentado como servo sofredor? Nós vamos ver que o sofrimento dele tem um motivo. E esse motivo e o resultado desse motivo também vai ser mostrado, e nós vamos procurar esclarecer isso e demonstrar isso na leitura que faremos agora. São 12 versículos. Nós, ao invés de lermos de uma vez só, nós vamos ler em partes, que aí poderemos comentar e juntos entendermos melhor o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso. O primeiro ponto que nós encontramos aqui é no Isaías, no capítulo 53, entre o verso 1, 2 e 3, os versos 1, 2 e 3, quem é que acreditou nesse Messias, né? Quem deu crédito a ele? E aí nós convido você a abrir a sua Bíblia e ler comigo. Isaías 53, verso 1, 2 e 3 diz o seguinte: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Esse é o verso 1 a 3. Quando nós vamos para o verso 4, 5 e 6, nós vamos ver que ele foi oprimido e ele se humilhou. É o que nós encontramos, melhor dizendo, antes disso, ele levou as nossas dores sobre ele. 4, 5 e 6. O oprimido e humilhou no verso 7, 8 e 9, nós vamos ver daqui a pouco. Então, o 4, 5 e 6 fala que ele levou as nossas cargas, ele tomou sobre si. Então, lemos o seguinte, verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades aqui em todos os sentidos, físicas, enfermidades físicas e espirituais também. E as nossas dores, e levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. E o verso 6, a verso 5 ainda, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O verso 6, então, estamos lendo até o verso 6, diz: todos nós
andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Ele também foi oprimido e se humilhou. É o que lemos nos versos 7, 8 e 9. Diz o seguinte o texto: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Ninguém se atentou, ninguém prestou atenção que ele era a da linhagem de Davi, ele era o rei, ele era hereditário, né? O rei hereditário da linhagem de Davi. Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe, ainda vendo até o verso, aqui é o verso 9, isso mesmo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Como mencionei, designaram-lhe a sepultura com os ímpios, lembrando que Jesus foi crucificado entre dois salteadores, e o destino dos crucificados como condenados à morte, eles eram jogados num grande lixão que havia em Jerusalém. E ali eles ficavam, era ali que era a sepultura deles. No entanto, o que ocorreu com Jesus foi que um homem rico, José de Arimateia, que era um seguidor de Jesus, foi a Pôncio Pilatos e pediu autorização para remover o corpo de Jesus da cruz, após ele ter morrido, e o colocou numa sepultura nova. Era uma sepultura da sua família, uma sepultura de gente de posses. E foi ali que Jesus foi sepultado. Então observem, 700 anos antes, a precisão de Isaías ao descrever como que o Messias seria sepultado, né? Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Então, isso nós vemos aqui com precisão. Seguindo, então, o verso 10, 11 e 12, nós vamos ver que o sofrimento teve um propósito. E também, não apenas teve um propósito, mas foi um propósito bem sucedido, foi eficaz, teve um resultado que resolveu a questão. Então, no verso 10, nós lemos: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Olha só os resultados positivos aqui sendo colhidos. E ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, salvará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Fechando então o verso 12, ele diz: por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o desposo, é o prêmio da luta, do combate, né? Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então essa é um pedaço da profecia de Isaías. Temos todo o capítulo e temos todos aqueles outros versículos que nós mencionamos. E vemos então que em Jesus Deus promoveu o milagre mais espetacular que se tem conhecimento. E que milagre foi esse? O milagre é ter um pecador arrependido poder alcançar a vida eterna ao lado do Criador mediante a fé no Messias, mediante a fé em Jesus Cristo, o Messias de Deus. Isso é um milagre assim enorme, o maior milagre que Jesus, podemos dizer que ele trouxe aqui, que ele realizou em nosso conhecimento. E essa resposta, então, à pergunta principal, se o Messias foi vitorioso ou foi um rei, um servo sofredor, a resposta nós já vimos, ele foi ambas as coisas. Até porque, ao ser um servo sofredor, permitiu que ele fosse um rei vitorioso. Vitorioso em quê? Em trazer a salvação a todos aqueles que nele viessem a acreditar, a crer nele como Senhor e Salvador. Isso significa, o que significa crer nele? Significa
aceitá-lo como Salvador e aceitá-lo como Senhor. Aceitar como Senhor é entregar a vida, a vontade, os seus planos de vida, todos eles colocados nas mãos do Senhor. E dessa forma, nós conseguimos desfrutar a presença de Deus em nossa vida e a presença dessa presença que nos dá a orientação, que nos dá forças para superarmos as adversidades que nós venhamos a encontrar. No próximo e último quadro, nós temos a nossa conclusão, e eu poderia começar como primeira conclusão dizer que Isaías não identifica o nome de Jesus de Nazaré como o Messias da sua profecia. Mas o fato dele não nomear Jesus não nos diminui em nada, porque as demais evidências, os demais pontos precisos que ele nos apresenta são suficientes para nós reconhecermos Jesus de Nazaré como o Messias de Deus. Mas Jesus, outro argumento aqui importante, Jesus sabia que ele era o Messias. E temos aqui um relato em Lucas que eu gostaria de compartilhar com vocês, um relato poderoso, porque relata quando Jesus, diante de várias pessoas, vai declarar alguma coisa a respeito disso. Se encontra esse trecho, esse relato, em Lucas 4, 16 a 20. E nós lemos o seguinte: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Jesus nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Então, onde ele havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. O trecho que ele vai ler é Isaías 61, verso 1 e 2. E, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, cativos em todos os sentidos, sentido espiritual inclusive, a restauração da vista dos cegos, também em todos os sentidos, incluindo o sentido espiritual, para pôr em liberdade os oprimidos, sentido espiritual também, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele se declara como o cumpridor das profecias de Isaías sobre a vinda do Messias. Jesus, portanto, proclamou a liberdade dos cativos, dos oprimidos, a cura dos cegos, a restauração daqueles que estão cegos para a verdade do Evangelho, que, uma vez curados, permitirão ver o caminho de salvação que Jesus está trazendo. Ele voluntariamente se submeteu como parte do seu serviço a Deus. Ele sofreu, ele foi o servo sofredor para exatamente trazer a salvação a todo aquele que nele crê. Isaías 53 profetizou a vida do Messias e cremos que Jesus cumpriu essa profecia. Além dessa verdade, há uma aplicação adicional que eu gostaria de chamar a sua atenção. É o seguinte: a partir disso, a partir dessa constatação, nós somos chamados para seguir Jesus. E quando somos chamados para seguir Jesus, à medida que nós aceitamos ele como nosso Salvador, chamados para seguir Jesus significa obedecê-lo. Obedecer passa por amar ao próximo, que foi uma das coisas que Jesus nos ensinou quando esteve aqui. Amar ao próximo é aquele amor ágape, não é um amor de sentimento. Nós não precisamos gostar do próximo, mas o amor ágape é aquele amor que nós nos preocupamos em fazer o que o outro precisa, é nós nos dispormos a fazer o que o outro precisa, é nos colocarmos disponíveis para os outros, até para sofrer com eles também. Isso significa colocar à disposição de Deus parte do nosso tempo, parte das nossas habilidades, parte da nossa energia, parte dos nossos talentos, parte das nossas finanças, colocarmos isso tudo de uma maneira à disposição de Deus para que Ele nos utilize.
E tudo isso, às vezes, vai requerer algum tipo de sacrifício, algum tipo de sofrimento da nossa parte, à medida que nós temos que abrir mão de certas coisas para poder seguir ao Senhor. Mas isso é exatamente a referência que nós aprendemos. Jesus, ele agiu dessa maneira. Ele se deu, ele deu a sua vida por nós. E ao aceitarmos Jesus e ao decidirmos segui-lo, nós também somos chamados para obedecê-lo e também, de certa forma, sermos servos sofredores nessa dinâmica de procurar ajudar ao próximo e levar a palavra de Deus a outras pessoas também. O cristão, então, deverá aprender a ver em certos sofrimentos um propósito de Deus. Abrir mão da própria vontade é submeter-se à vontade de Deus. E isso requer, como nós dissemos, um sacrifício até pessoal. Isso é uma das coisas mais difíceis da vida cristã. Abrir mão da própria vontade é muito difícil. Isso vai requer fé. Aliás, vai requerer muita fé, porque alguma coisa realmente é muito difícil. Contudo, isso vai nos trazer a vitória, da mesma maneira que trouxe a vitória, fazendo uma comparação com o ocorrido com Jesus, a vitória é uma vitória espiritual, a vitória de podermos viver de acordo com a vontade de Deus, de podermos viver, permitir que o amor de Cristo flua através de nós em relação às outras pessoas. Isso é uma coisa muito boa, nós termos a convicção de que estamos fazendo a vontade de Deus. Que possamos nos lembrar de agradecer a Deus por Ele ter nos enviado o Messias de Deus, Jesus de Nazaré, que nos salva, nos inspira e nos acompanha em nossa jornada. Ficamos hoje por aqui. Convido você para, no próximo quadro, ver o programa de estudos que temos ainda planejado para esse trimestre, até o final de dezembro, e espero que você tenha um dia excelente. Deixo com você o meu abraço.